Devocional 29 de fevereiro. O nosso texto de hoje encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, o versículo 12. E o tema é: Ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Caro leitor, você recebeu o Espírito que provém de Deus, forjado pelo Espírito Santo em sua alma? A necessidade da obra do Espírito Santo no coração pode ser claramente vista neste fato, que tudo o que foi feito por Deus Pai e por Deus o Filho devem ser ineficazes em nós, a menos que o Espírito revele essas coisas à nossa alma. Que efeito a doutrina da eleição tem sobre qualquer homem, até que o Espírito de Deus entre nele? A eleição é uma letra morta em minha consciência, até que o Espírito de Deus me tire da escuridão e me leve para a maravilhosa luz. Então, por meio do meu chamado, vejo que sou eleito e, sabendo que sou chamado por Deus, me reconheço como sendo escolhido no propósito eterno. Uma aliança foi feita com o Senhor Jesus Cristo, por seu Pai. Mas o que avalia essa aliança para nós, até que o Espírito Santo nos traga suas bênçãos e abra nosso coração para recebê-lo? Lá estão penduradas as bênçãos no prego, Cristo Jesus. Mas por uma questão de estatura, não podemos alcançá-las. O Espírito de Deus as desce e coloca em nossas mãos. E então realmente se tornam nossas bênçãos. Bênçãos da aliança por si só são como o maná do céu, bem longe do alcance dos mortais, mas o Espírito de Deus abre as janelas dos céus e espalha o pão vivo pelo campo do Israel espiritual. A obra consumada de Cristo é como um vinho armazenado no lagar. Por incredulidade, não podemos nem tirar nem beber. O Espírito Santo mergulha nosso cálice nesse vinho precioso e então bebemos. Mas sem o Espírito estamos tão verdadeiramente mortos no pecado, como se o Pai nunca nos tivesse escolhido e como se o Filho nunca tivesse nos comprado com seu sangue. O Espírito Santo é absolutamente necessário ao nosso bem-estar. Andemos com amor em sua direção e tremamos a ideia de entristecê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso devocional de hoje. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Nos diz que não recebemos o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Nós sabemos que Paulo era um homem muito inteligente. Ele era um grande teólogo, professor e pregador. Mas quando ele foi visitar ali os irmãos de Corinto, sua postura foi totalmente diferente. Foi uma postura de humildade e simplicidade. A sua pregação não se baseou na ostentação de linguagem ou por querer impressionar por sua sabedoria. Ele foi aos irmãos com o poder de Deus e a sabedoria de Deus, os quais superaram a sabedoria do mundo e todo o impacto dos sentidos humanos. Entretanto, Paulo reconhece que nem todos aceitam a sabedoria de Deus e muitos tentam entender a sabedoria de Deus por aspectos humanos, quando, na verdade, as coisas que se referem a Deus devem ser analisadas pela perspectiva espiritual. Nós vimos aqui que ele diz que não recebemos o Espírito do mundo, ou seja, as coisas de Deus não tem como você ter um olhar totalmente carnal, porque o nosso Deus é Espírito. Então, o Espírito é que nos revela. A palavra diz que ele nos revela. O Espírito revela as profundezas de Deus.
ele nos revela as coisas espirituais. Por isso que a Bíblia diz que o que é espiritual discerne as coisas espirituais. Não tem como você tentar entender questões espirituais pelos aspectos carnais. Aqui, no verso 16 diz: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós somos unidos a Cristo pelo Espírito. É o Espírito que gera em nós a mente de Cristo. É o Espírito que gera em nós o fruto do Espírito. Nós precisamos ser dependentes desse Espírito. Não podemos andar segundo a carne, segundo os pensamentos da carne. Paulo declarou que ao receber o Espírito de Deus, as pessoas compreendem que Cristo é verdadeiramente a sabedoria mais profunda. A aceitação espiritual vem por meio da revelação do Espírito aos que são espirituais, os que têm maturidade para entender e discernir todas as coisas. A palavra diz que o espiritual discerne muito bem todas as coisas e de ninguém é discernido. Isso é muito tremendo. Então, ele nos ajuda a entender e discernir todas as coisas com respeito à sua sabedoria. No entanto, ele próprio não é julgado por ninguém, como eu falei. O entendimento do homem espiritual é um entendimento das coisas profundas de Deus, livremente concedidas ao que crê. Você crê em Jesus pelo poder do Espírito. Você crê na palavra de Deus pelo poder do Espírito. O Espírito, ele testifica conosco. A palavra diz que os que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. Porque o Espírito gera em nós essa crença, essa certeza de que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus. O que o Espírito concede a nós, o mundo jamais poderá nos dar. Por isso que Paulo diz: vocês não receberam o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus. Nem o aprendizado mais profundo, a filosofia, a teologia, qualquer estudo mais profundo que você faça em relação a Deus, sem o Espírito, ele não vai gerar o temor, ele não vai gerar a verdadeira crença no Senhor. Os pontos de vista da verdade que temos, que são comunicados pelo Espírito de Deus, os pontos de vista que temos do quê? Da palavra do Senhor, dos milagres que o Senhor fez, é pelo poder do Espírito. A palavra diz que é o Espírito, em João 16, nos fala sobre o Espírito, sobre o Consolador, né? Aqui, no verso 8 diz: quando ele vier, o Espírito, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito que gera em nós esse temor, que convence-nos, que nos molda, que vai nos ajudando no processo de libertação. Aí no 9 diz: do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo nos revela as profundezas de Deus, os mistérios de Deus. O Espírito nos é dado para que possamos entender completamente os favores que Deus nos concede através do seu Evangelho. Não era apenas necessário que Deus concedesse as bênçãos da redenção pelo dom de seu Filho, mas como era a dureza e a cegueira do coração humano, era necessário
que Ele concedesse o seu Espírito Santo também. Porque tem coisas que o Espírito Santo, como eu falei ali, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos concede, né? Ele nos concede a graça, o favor de Deus, que se referem às bênçãos da redenção, o perdão do pecado, a justificação, a santificação, favor e proteção divinas. É a esperança da vida eterna que são confirmadas pelo Espírito Santo. Ninguém pode preencher o nosso coração, a nossa necessidade como o Espírito faz. O marido não pode, o filho não pode, o trabalho não pode, as nossas realizações pessoais não podem preencher como o Espírito nos preenche. Por isso é necessário que nós estejamos ligados com o Espírito, sabe, vivo, aceso, vivo não, né? Aceso dentro de nós. Não podemos deixar apagar a chama do Espírito, porque o Espírito Santo nos convence, ele nos guia, ele nos mostra o melhor caminho, ele nos mostra quando estamos errando, ele nos convence de todas as atitudes que temos. É o Espírito que gera isso em nós. É o Espírito, como diz aqui, ó, o Espírito de Deus as desce e coloca em nossas mãos, ou seja, as bênçãos, né? As bênçãos é Ele que desce e coloca em nossas mãos. Bênção da aliança por si só, bênçãos sem a aliança são por si só como maná do céu, tipo longe do teu alcance. Mas o Espírito não, o Espírito te revela as profundezas de Deus, te revela os mistérios de Deus, sabe? Ele te fortalece, ele intercede por nós. A palavra diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, precisamos do Espírito Santo. A palavra diz que o poder do Senhor, a minha graça te basta, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando você se sente fraco, quando você se sente desanimado, sem direção, sem rumo, o Espírito vem com essa força e te fortalece. Que palavra tremenda, né? Que possamos nos encher a cada dia mais do Espírito. Lembram da descida do Espírito Santo em Pentecostes? Houve um processo, houve uma reunião, o povo reunido num só propósito. Que nós possamos nos reunir com pessoas que estejam num só propósito, em estar cheios do Espírito, em andar no Espírito, em viver no Espírito. E eu não estou falando de espiritualizar tudo, mas eu estou falando de discernimento. Que possamos ter o discernimento do Espírito Santo. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero te agradecer e te louvar, Jesus, porque a tua palavra é verdadeira e ela nos dá paz. A tua palavra, Pai querido, e o poder do teu Espírito Santo que habita em nós nos convence a cada dia do pecado, da justiça, do juízo. Nós não recebemos o espírito do mundo, Senhor. Espírito de medo, de temor. O seu espírito é ousadia, é força, Senhor, é vigor, é alegria, Pai querido. É esse o espírito que recebemos. Que todas as setas do inimigo contra as nossas vidas, que muitas vezes tenta roubar a nossa alegria, roubar a nossa esperança, como já vimos, roubar aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós, venha acender a chama em nossos corações através do Teu Espírito Santo. Que possamos estar, Pai querido, guiados pelo Teu Espírito. Pai querido, no nome de Jesus, fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder, através do Teu Espírito que nos assiste, que nos ajuda nas nossas fraquezas. Senhor, muito obrigada por mais esse devocional. Abençoe e prospere na vida de cada um que for alcançado por essa palavra, meu Deus. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder, para que outras pessoas possam ser abençoadas, assim como eu tenho sido, e acredito que você também, para que possamos levar a esperança, o amor de Deus, a paz a todos aqueles que necessitam. Que Deus te abençoe e prospere,
Em nome de Jesus. Amém.